Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade de termos mais um estudo, de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Continuando o nosso estudo aqui no Evangelho de Mateus, continuando o capítulo 23, nós agora vamos ver a partir do versículo 13, que na minha versão tem como título Várias Advertências de Jesus. Nós vamos continuar esse capítulo e entender o que Jesus continuou a dizer ali para seu público, no caso aqui público como os escribas, os fariseus principalmente, mas claro, todos aqueles que estavam ao redor também. Mas antes de irmos aqui para o texto, antes de vermos o que Jesus aqui lhe disse, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, mais uma vez diante da tua palavra, Senhor. O que nós pedimos é que para mim, enquanto pregador, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria e discernimento para que eu traga a tua igreja, para que eu venha a ler o texto, explicar o texto e aplicá-lo, Senhor, da maneira como o Senhor almeja, que eu não tire nem ponha nada, mas tudo que a igreja ouça seja aquilo que venha de ti, Senhor. E que para aqueles que estão ouvindo, Senhor, para a tua igreja, que eles estejam com o coração e com a mente aberta, Senhor, para receber a tua palavra, para entender a tua palavra e também para colocar a tua palavra em prática, Senhor. Nós somos a tua igreja e nós estamos aqui, Pai, querendo mais de ti, querendo mais da tua palavra. Então nós pedimos, Senhor, fala aos nossos corações para a honra e glória do teu nome, Senhor. E é assim, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Amém, igreja. Como eu disse, o título do bloco são Várias Advertências de Jesus. E eu creio que aqueles que estão ouvindo já leram esse texto pelo menos uma vez na vida. E por si só, esse texto ele já nos traria um espanto pela dureza das palavras de Jesus, por ser umas palavras ásperas, duras. Claro, nós sabemos a quem está sendo direcionado, então nós sabemos que são palavras ali extremamente necessárias para que aqueles homens orgulhosos, aqueles homens cheios de si, ouvissem, mas por si só já é algo que chama a nossa atenção. E chama a nossa atenção ainda mais porque são os escribas e fariseus. Como nós aprendemos, nosso irmão Gabriel explicou ali quem seriam os fariseus e os escribas, eles eram líderes do povo. Então Jesus falar assim, dessa maneira, a homens que eram considerados santos, que eram os líderes do povo, que eram aqueles que liam a lei, que eram aqueles que explicavam a lei, é muito mais pesado ou até espantoso. E claro, aqui o que mais vai ter são esses ais. Então Jesus vai sempre, na maioria dos versículos, dizer ai de vós, escribas e fariseus. E isso é o que está muito atrelado ao Antigo Testamento. Nós vamos ver isso em Jeremias, nós vamos ver isso em Isaías, nós vamos ver isso em Abacuque, em Ezequiel. Esses ais, que é ali um pronunciamento profético. Quando era relacionado a uma nação ou uma cidade estrangeira, que não fazia parte do povo de Israel, ela geralmente ali atrelado à acusação de Deus, à condenação. Mas quando vinha ali de uma cidade, da nação de Israel, ou de alguém que pertencia ao povo de Israel, geralmente era um aviso de Deus em relação àquele pecado, em relação à preocupação de Deus com o pecado daquele povo e os fazer voltar ao arrependimento. É claro, nós sabemos, nós conhecemos quem são os escribas e os fariseus. E essas palavras de Jesus não suscitaram nada além do ódio a mais deles por Jesus. Mas nós não podemos afirmar com toda certeza se alguns que ouviram essa mensagem, que eram da parte dos escribas e que eram da parte dos fariseus, nós não podemos ter total certeza se algum deles não despertaram, se não teve um estalo ali na mente deles, um insight que eles pensaram, eita, ele realmente está certo, eu preciso mudar. Nós não podemos ter certeza nem para um lado, nem para o outro. Mas a questão é que Jesus disse tudo isso deles e nós vamos ver aquilo que Jesus falou desses homens. É claro que nós não vamos ver versículo a versículo, primeiro porque demoraria demais, e segundo porque alguns versículos, algumas palavras de Jesus se explicam por si só. Então não precisamos parar para dar uma olhada porque nós já conseguimos entender apenas na leitura do versículo que Jesus quis dizer. O versículo 13, começando esse bloco, está escrito o seguinte, palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixam entrar os que estão entrando. Então, claro que eles fecham o reino dos céus, porque eles estão indo contra
aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Eles estão indo contra o único meio de salvação que existe, que é quem? O próprio Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, palavras de Pedro, ele diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." De que ele está falando? Pedro aqui, logicamente, está falando de Jesus. Então, como esses homens estão indo contra o único meio de salvação, é como se eles estivessem fechando o reino dos céus para eles. E cada pessoa que se ajuntava a eles, que o ouviam e acreditavam naquilo que eles falavam, esses fariseus, esses escribas, impondo a sua doutrina, fechavam o reino dos céus a outros, fazendo com que eles fossem contra também Jesus, o único meio de salvação. Continuando aqui as advertências de Jesus, agora no versículo 14, Jesus continua dizendo: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoram as casas das viúvas e para se justificar fazem longas orações, por isso sofrerão um juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês." Aqui, prosélito, resumindo aqui para que possamos entender, era um novo convertido ao judaísmo. Então, esse novo convertido, ele era chamado um prosélito, uma pessoa nova na fé ali dos judeus. E isso que Jesus falou aqui dele em relação aos prosélitos, está muito atrelado ao que Jesus já falou no versículo 4, aqui do capítulo 3, que no versículo 4, Jesus falando deles, diz que atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então eles faziam esses prosélitos, atavam fardos pesados para esses homens que chegavam e eles mesmos não carregavam. Então, além de impor as suas doutrinas, ali o seu zelo extremo da lei, que para eles era apenas um zelo, mas que eles iam além do que a lei dizia, colocando ali as suas próprias opiniões ou desejos como se fosse algo que Deus tinha dito, e colocam esse fardo pesado em cima dos homens, em cima daqueles que estavam chegando. Mas Jesus ainda continua ali a sua fala a partir do versículo 16, ainda acusando esses homens, continuando com: "Ai de vós, guias cegos, que dizem, quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que edifica o ouro? E dizem, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado." Nós lemos aqui vários versículos, mas só de lê-los nós já conseguimos entender ali o que Jesus quis dizer em relação a eles. Uma coisa que me chama a atenção é ali no começo do versículo 16, como Jesus os nomeia. Jesus diz: "Ai de vós, guias cegos." E de fato eram esses homens. Eles eram ali guias do povo em relação à interpretação da lei, interpretação da Torá. Aquilo que Deus queria dizer, o povo buscava a eles, a esses homens, aos líderes, aqueles que estudavam, que todo sábado estavam ali na sinagoga lendo a Torá, lendo a lei, explicando, interpretando, conversando sobre ela. Mas eles eram pessoas que nem entendiam realmente a vontade de Deus, até porque crucificaram, foram contra o Messias, o Cristo, o esperado. E essas pessoas que não entendiam as coisas de Deus direito eram as pessoas que guiavam o povo. Então eles eram guias, mas guias cegos. E aqui nós vemos a hipocrisia deles. Se você jurar pelo ouro, se você jurar pelo santuário, pelo altar, tá tranquilo, não tem problema. Agora, pelo ouro e pela oferta, aí, rapaz, aí o negócio é mais embaixo. Então aqui nós vemos a hipocrisia deles. Só que tem como piorar ainda, porque Jesus ainda continua a falar desses homens a partir do versículo 23, dizendo: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas", mais uma vez, "porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei,
a justiça, a misericórdia e a fé. Deviam, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Aqui a gente consegue entender ainda que os escribas e fariseus conseguiam elevar a sua hipocrisia, subir de nível na sua hipocrisia. Por quê? Porque quando Jesus fala aqui que eles dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, em tese não eram dízimos para eles darem. Então o judeu não tem obrigação de dar dízimo de tempero. Então é como se Deus estivesse dizendo, se Jesus estivesse dizendo, em relação ao dízimo, vocês dão dízimo até do tempero, até do endro, até do cominho, até da hortelã. Agora, nos preceitos mais importantes da lei, vocês deixam de lado. É claro que um não anula o outro, mas eles eram tão zelosos, eles eram tão, assim, corretos na visão deles em relação ao dízimo, mas eles ignoravam os preceitos mais importantes da lei. Até parece com coisas que algumas pessoas ainda fazem hoje em dia. Pegam uma parte da Bíblia que lhes cabe, que lhes parece mais interessante, mais séria, e ignoram todo o resto, pegando apenas uma parte, cumprindo apenas uma parte e deixando todo o resto ali sem fazer nada. Interessante que esses preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, eles estão atrelados aos 2 mandamentos mais importantes da lei, de acordo com Jesus, que foi o bloco que nós vimos alguns estudos atrás. A partir do versículo 34, nós temos o grande mandamento aqui, é assim que está na minha versão. Nós sabemos que o intérprete da lei foi tentar experimentar Jesus, perguntando a partir do versículo 36, Mestre, qual o grande mandamento na lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E é claro que esses preceitos que Jesus falou aqui agora no versículo 23 estão atrelados aos 2 mandamentos mais importantes. E é interessante que em outra passagem, Jesus, só que agora em Mateus capítulo 9, versículo 12 a 13, quando nós entendemos que ele é convidado por Mateus ali para sua casa, para cear ali na sua casa, muitos publicanos e pecadores, eles se juntam ali e se assentam com Jesus. E os fariseus começam a murmurar. E a partir do versículo 12 está escrito que Jesus, ouvindo, ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. E essa frase aqui é uma citação de Jesus no Antigo Testamento, misericórdia quero e não holocausto. Aqui é uma mensagem vinda de Oséias. E o contexto de Oséias é um contexto em que o povo estava abandonando a misericórdia, mas ainda sacrificava como se uma coisa não dependesse da outra. Então estavam abandonando os pobres, abandonando as viúvas, abandonando as pessoas que mais precisavam, mais estavam necessitados no povo. Estavam adorando outros deuses no santuário onde só deveria adorar o próprio Deus. Então, querendo alertar o povo através de Oséias, Deus diz, olha, eu não quero o holocausto, eu quero que vocês tenham misericórdia, misericórdia dos seus. E aí nós percebemos que esses fariseus e esses escribas são apenas um reflexo de como Israel já foi, de como já foi antigamente. E é interessante que sempre cegos eles com o que deveria ser primordial, essencial, mas sempre de olho naquilo que era menor, por assim dizer. É claro que qualquer um que pratica os preceitos mais importantes da lei vai cumprir os outros. Então, se nós praticamos a misericórdia, se nós temos fé, se nós praticamos a justiça, nós vamos praticar os outros mandamentos da lei, é consequência. Mas se tivermos esses preceitos que Jesus fala, não como esses homens, eles achavam que eles eram muito zelosos à lei ou ao que Deus dizia, mas na verdade eles colocavam coisas acima, como se fossem palavras de Deus, mas na verdade era apenas palavra deles mesmos. Então, Jesus também usa uma figura de linguagem aqui, dizendo, olha, vocês coais o mosquito e engolis o camelo, ou seja, vocês filtram o mosquito, mas simplesmente ignoram e engolem o camelo. Então vocês filtram essa pequena parte da lei. Eu vou cumprir a risca, totalmente a risca. Mas simplesmente aquilo que é um camelo, aquilo que é maior, o mais importante, vocês simplesmente ignoram.
Continuando aqui ainda as palavras de Jesus contra esses homens, a partir do versículo 25, está escrito que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, ou seja, roubo e glutonaria, e não estão nem aí. Continuando, o fariseu cego limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Em Mateus capítulo 15, ali nós temos a tradição dos anciãos, que é em relação a lavar as mãos antes de comer, que para eles era uma tradição não porque eles achavam que se comessem alguma coisa com as mãos sem lavar, eles estariam em pecado, porque esse alimento que estaria entrando os deixaria impuro. Então eles se atentavam com isso, mas não se atentavam com as suas próprias atitudes, com aquilo mesmo que eles faziam. E aí Jesus diz, em Mateus capítulo 15, versículo 10 a 11, diz que convocando a multidão lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Jesus ainda vai dizer que porque do coração é que saem os maus desígnios. Então eram homens que praticavam isso à risca, mas não se preocupavam com o que saía ou com o pecado do seu coração. Claro, na igreja, isso aqui a gente não pode usar isso aqui para evitar de lavar as mãos antes de comer. Por favor, nós temos que fazer. E é interessante aqui que cada bloco que se segue, cada versículo que se segue, nós vemos que a hipocrisia deles fica escalonando. Nós vemos uma coisa muito ruim e pensamos, não tem como piorar. Aí piora, piora, piora. E para mim, chega no ápice da hipocrisia desses homens. Esses últimos versículos desse bloco chega no ápice do que a hipocrisia deles, aonde a hipocrisia deles poderia chegar. A partir do versículo 29, Jesus ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornam os túmulos dos justos, enfeitam esses túmulos e dizem: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vocês mesmos testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vocês recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O ápice da hipocrisia deles. Por quê? Porque eles falam, se tivéssemos nos tempos antigos, nós nunca iríamos agir com os profetas como nossos pais agiram. Mas como assim? Eles não apenas acusaram e humilharam um simples profeta na geração deles, mas eles acusaram, humilharam e crucificaram não qualquer profeta, mas o Messias, o Cristo, aquele a quem o povo de Israel esperava por muito tempo. E eles crucificaram, humilharam e mataram a ele. Ok, nós podemos entender um pouco sobre esse texto, mas quais aplicações nós podemos tirar para nós? Bom, igreja, a primeira aplicação que eu vejo desse texto é a aplicação que nós vemos sempre quando os escribas e os fariseus estão relacionados, que é cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. O texto trata de homens soberbos e mergulhados no seu próprio pecado. O versículo 13 diz que eles estavam impedindo a entrada de outros nos céus. No versículo 14, em vez de cuidar daqueles que necessitavam, no caso as viúvas, estavam se aproveitando. No versículo 5, faziam um convertido, mas não ensinavam de acordo com o que Deus queria. No versículo 16 a 21, eles tinham mais zelo com as ofertas do que com a santidade de Deus. Do versículo 23 a 24, rejeitavam os preceitos mais importantes da lei. E nesse finalzinho, por fora se mostravam justos, mas estavam cheios de pecado. Mas tudo isso que Jesus falou, talvez nem todos enxergassem. Talvez as pessoas não conseguiam ver
isso que eles estavam fazendo, mas simplesmente os achavam totalmente justos. E nós, hoje, estamos muito propícios, e me entenda, a pessoas pregando o Evangelho. Então nós abrimos nossa rede social, seja lá qual for, nós vamos ver pequenos vídeos de pessoas pregando o Evangelho. Às vezes pessoas que se converteram não faz nem um mês, às vezes pessoas que têm uma longa caminhada, às vezes teólogos. Mas há vários tipos de pessoas, e me entenda, vários tipos de pregação do Evangelho aqui nessas redes sociais. Nós vemos pessoas ou líderes que não se apercebem do que dizem. Às vezes pregam algo errôneo, cometem até uma heresia sem perceber. Há pessoas que fazem isso, mas pessoas que vão segui-lo por ter aquele nome, porque ele tem nome, porque ele é determinada pessoa. Do outro lado, há líderes que cometem heresia de propósito, porque ali não temem a Deus, não estão ali buscando ao Senhor, e talvez essas heresias ali chamem mais atenção, chamem mais público, faça com que ele seja mais adorado. Independente é que nós temos todo tipo de pregação e todo tipo de pessoa pregando o Evangelho nessas redes sociais. E aí nós nos perguntamos, e como nós vamos ver isso? Como nós vamos saber? A primeira coisa é nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Um dos problemas teológicos mais antigos que nós podemos ver, principalmente no Novo Testamento, é o algo além de Cristo. Nós vamos ver isso em Atos, nós vamos ver isso em Gálatas, nós vamos ver isso em Colossenses, de pessoas, de cristãos judaizantes principalmente, que diziam, olha, não é só crer em Cristo não é assim que você vai obter a sua salvação não, você tem que crer em Cristo, beleza, mas você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Sem isso aqui a mais, vocês não vão entrar no céu, vocês não vão crer em Cristo. Nós vemos Paulo aqui nessas cartas aqui, nesses livros, combatendo isso. E os que pregam coisas semelhantes a essas, dizendo que precisa fazer algo a mais para ser salvo, além de crer em Cristo, além de crer na sua obra, na sua cruz e no seu sangue, estão apenas voltando naquele tempo. E estão se tornando pessoas que a igreja combatia. Pessoas que Paulo combatia. Nós vemos na palavra, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gálatas capítulo 3, versículo 2, Paulo diz, eu quero apenas saber isso de vocês. Paulo escrevendo aos Gálatas. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na pregação? Ou seja, o Espírito Santo ele veio por conta da lei ou por conta da obra de Cristo? Por qual dos dois foi que o Espírito Santo veio? Obviamente por conta da obra de Cristo. Ainda nesse capítulo, versículo 24 a 27, Paulo diz, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutor, de um pedagogo, de alguém que vai nos guiar, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei é boa, ela vem de Deus, então claro que ela é boa. Mas aqui só nesse versículo nós já vemos que a lei tem uma função temporária. A lei tem um propósito, a lei tem uma função, a lei é boa, mas é um propósito temporário. Por quê? Porque ela nos serviu para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Paulo continua, mas tendo vindo a fé, ou seja, tendo vindo a obra de Cristo para crermos nele, já não permanecemos subordinados ao aio, ao nosso tutor, ao nosso guia. Quem era o nosso guia? Era a lei. Jesus já veio, então nós não precisamos mais ficar subordinados à lei. A palavra de Paulo aqui é clara, pois todos vocês são filhos de Deus por meio do quê? Por meio da fé em Cristo Jesus. Porque até aqueles que creem em Cristo Jesus também são filhos de Abraão. Já não há judeu, já não há gentio. Porque todos são um em Cristo, não na lei, mas em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo se revestiram de Cristo. A lei tinha sua função. Ela era a sombra daquilo que estava por vir, mas ok, a lei já cumpriu o seu papel, era uma função temporária, e ela já cumpriu. Mas a lei não é boa para nos conduzir a Cristo? É, e era assim que os Gálatas pensavam, olha Paulo, beleza, nós temos a Cristo, mas e se a gente juntar Cristo mais a lei? Aí Paulo vai dizer, não, até porque é uma carta, Gálatas, que fala muito também do Espírito Santo, que é um tutor muito melhor do que a lei. Nós não precisamos mais da lei para continuar nos conduzindo a Cristo, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Nós temos a obra de Cristo para a salvação e o Espírito Santo para nos guiar todos os dias das nossas vidas, até o fim dela, para Cristo.
Eu não sei se você já ficou claro, mas outro versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entenda, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e praticam a lei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e guardam algum dia e guardam alguma festa, não. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E acabou. É assim que Paulo termina esse versículo, em Cristo Jesus. É claro que quando nós falamos de boas obras, elas vão acompanhar aqueles que são salvos, nós sempre falamos isso. De fato, as nossas obras não nos salvam, mas ela tem que acompanhar aqueles que são salvos, aqueles que foram salvos por Cristo. Então, primeiro, nada além de Cristo. Segundo, combatemos a mentira com a verdade. Gabriel, aqui eu quero me apropriar de uma frase dele, de uma advertência que ele trouxe no estudo passado. Foi a primeira advertência que ele trouxe, onde ele disse, abre aspas, vamos filtrar tudo o que nós ouvimos. Fecha aspas, ouvirmos. Vamos filtrar tudo o que nós ouvirmos. Ele também citou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Nós precisamos primeiro entender no que cremos. Porque entendendo no que cremos, nós vamos conseguir perceber as heresias, nós vamos conseguir perceber os erros. E aí, só percebendo, é que nós vamos combater. E nós só conseguiremos combater heresias se soubermos primeiramente naquilo que nós cremos. E também quero me apropriar de uma frase aqui da nossa diaconisa Simone, quando ela trouxe o estudo do bloco aqui, o Cristo, filho de Davi. Quando ela diz, abre aspas, em meio aos ataques, Jesus luta com a espada da palavra. Jesus ele foi muito atacado. Em meio aos ataques, Jesus luta com a espada da palavra. E não há arma melhor para esse combate. Nós combatemos a mentira, a heresia com a verdade, com a palavra de Deus. Nós precisamos ter a capacidade, igreja, de fazer igual Jesus, de dizer está escrito. Porque até o diabo, na tentação de Jesus, olhou para Jesus e disse, ok, está escrito tal, tal, tal. Mas aí Jesus, ele refutava, mas também está escrito. Nós precisamos ter a capacidade de dizer, está escrito. Primeiro perceber a heresia. Percebendo a heresia, aí nós vamos conseguir combater dizendo, não, mas está escrito isso, isso, isso. Então cuidado com os falsos profetas. Segundo, cuidado para não nos tornarmos falsos mestres. E quando eu digo isso, eu não quero dizer coisas que se limitam a pregadores ou a professores, departamento infantil ou ali dos adolescentes, porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, vamos nos tornar mestres. Se nós somos pais, já somos mestres dos pequeninos. Se nós somos irmãos mais velhos, já somos mestres dos pequeninos. Mas mesmo assim, quando se tem uma boa caminhada, tanto de vida como na vida cristã, né? Tanto na vida humana como na vida cristã, nós vamos ser mestres. Porque nós vamos ser pessoas que estão ali aprendendo um pouco mais sobre a vida, sendo experientes na vida. Então aqueles que vão ser novos na fé, ou aqueles mais novos, eles vão olhar para nós como mestres, perguntando, tirando dúvidas até. Então a primeira coisa que nós devemos nos atentar para não nos tornarmos falsos mestres é o orgulho. Nós não sabemos, mas talvez muitos desses homens aqui tenham começado bem, com o intuito bom. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou entrar aqui porque eles estudam a Bíblia, eles leem a Bíblia todo sábado e eu quero participar, eu quero buscar mais de Deus. E talvez acabaram se tornando igual a esses homens aqui a quem Jesus então falou de maneira dura. Nós temos que ter cuidado para não nos acharmos superiores apenas pelo fato de que temos um conhecimento teológico maior do que outros. Isso não nos faz maior do que ninguém. E um jeito, talvez, de perceber esse orgulho crescendo em nós seja se irritar com o pregador. Me entenda. Quando eu falo se irritar com o pregador, não é aquele que está pregando coisa errada ou heresia. Mas será que não aconteceu com você alguma vez um pregador está falando sobre pecado, ou sobre um pecado específico, ou sobre oração, ou sobre pregação, e você ter ficado um pouco irritado com aquele pregador? Talvez seu orgulho tenha sido atacado. E eu acho que isso é uma boa maneira de perceber o quanto o nosso orgulho ele está grande ou pequeno. Se nós nos irritamos com pregadores que pregam o verdadeiro evangelho, é porque estão pregando contra o nosso ego inflamado, contra o nosso orgulho, contra coisas que sabemos que temos que fazer e não estamos fazendo.
Então, enquanto pessoas que se aprofundam cada vez mais na palavra, nós precisamos ter cuidado com o orgulho. E segundo, ter em mente que todo mestre ainda é aprendiz. A palavra de Deus ela se renova todos os dias, então sempre teremos algo novo para aprender da palavra do nosso Deus. Então, todo aquele que busca da palavra tem que entender que sempre haverá mais para buscar e que nós nunca chegaremos no limite do aprendizado, mas sempre teremos coisas para aprender. Então, cuidado para não nos tornarmos falsos mestres. E o terceiro e último ponto, cuidado com a autoanálise. Cuidado com a autoanálise. Do versículo 29 até o versículo 30, Jesus ele diz: "Aí vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificam os sepulcros dos profetas, adornam os túmulos dos justos e dizem: olha, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas." E bom, pensando nisso, eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo e pode ter acontecido com você também. De estar lendo um texto do Antigo Testamento, vou colocar um exemplo, Juízes, que tem aquele ciclo de pecado que nós vemos no livro de Juízes. Lendo ali Juízes ou lendo uma passagem que tem os escribas e fariseus, já deve ter passado na nossa mente a seguinte frase: se fosse eu, teria sido diferente. Se fosse eu, não teria cometido. Se fosse eu, não teria agido como Sansão agiu, como Israel agiu. E a pergunta que eu tenho para você é: será? Porque, e me entenda que eu faço essa pergunta também para mim, igreja, para que cada um pense em si mesmo. Mas quantas vezes você e eu não negligenciamos um devocional por tão pouco? Um momento a sós com Deus? Quantas vezes você e eu pecamos por coisas pequenas que poderiam ter sido evitadas? E claro, o pecado é sempre evitável. Nós conseguimos evitar qualquer pecado. Mas eu estou falando algo pequeno que pensamos: nossa, isso aí não tem nenhum problema. E acabamos caindo nesse pecado. Quantas vezes não negamos Jesus como Pedro fez por coisas tão menores? Entende? Isso não é uma acusação, isso é uma pergunta. No caso, são perguntas que eu estou deixando aqui para que eu reflita também. Então, quantas vezes você e eu não agimos assim? O que eu quero dizer é que essas coisas estão registradas para que não venhamos a cair no mesmo erro. E Paulo fala exatamente isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ele vai dizer: estas coisas lhe sobrevieram, ele estava usando um exemplo mau que o Israel teve ali no deserto. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e elas foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando olharmos para esses textos, igreja, de Israel, mergulhado em pecado, ou dos escribas e dos fariseus, que não venhamos a nos dizer: nossa, se fosse eu, nunca teria cometido isso. Mas que com temor e fé em Deus venhamos a orar, dizer: Deus, não permita que eu venha cometer esses mesmos erros. Não permita que eu venha agir como ele. Porque os fariseus e escribas também tinham o ensinamento e o exemplo dos seus pais, do povo de Israel. Mas cometeram a mesma coisa. Mas não foram apenas contra os profetas. Foram contra o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. E nesse mesmo texto, só que um versículo a mais, em 1 Coríntios capítulo 10, agora no versículo 12, Paulo diz: aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Ou seja, Paulo diz: vigie, vigie. Então, primeiro, cuidado com os falsos profetas. Segundo, cuidado para não nos tornarmos falsos profetas. E terceiro, cuidado com uma autoanálise. Amém, igreja. Que Deus nos abençoe.